Eu gostaria de estar lendo aí no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Amém? Capítulo 30, verso 19. Diz assim: Hoje eu tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Eu quero falar com os irmãos, né? Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, né? E agora à tarde o Senhor me deu a palavra e o que eu quero trazer para os irmãos é o poder da decisão. O poder da decisão, né? Nós precisamos decidir muitas coisas na nossa vida, né? Esse versículo mostra claramente que Deus nos dá o livre-arbítrio e coloca diante de nós escolhas. E com elas, as consequências. Porque muitas escolhas que fazemos, trazemos consequências com essas escolhas. Já falei aqui várias vezes, escolhas boas, escolhas ruins, mas tudo na vida tem uma consequência. A decisão de escolher a vida, ou seja, escolher seguir os caminhos de Deus, traz bênção, não só para quem decide, mas também para a sua descendência. O decidir seguir o caminho de Cristo não traz bênção só para você, mas para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos. Porque é através da obra que Deus faz na sua vida que outras pessoas vão também se voltar para o Senhor. Amém? O poder da decisão está em nossas mãos. Deus orienta, mostra o caminho, mas somos nós que decidimos. Deus vai te orientar, Deus vai te mostrar o caminho, mas a decisão é só sua. É você que decide. Não, só existe, a palavra do Senhor diz que só existe 2 caminhos. Não tem outros caminhos, é 2 caminhos. Ou você anda na direção do bem, ou você anda na direção do mal. E ponto, né? Então somos nós que decidimos se vamos seguir ou não. Cada escolha pode moldar nosso futuro espiritual, emocional e até físico. Se quiser, qual é a diferença no mundo físico? O mundo físico é esse mundo que nós vivemos. Quando nós decidimos seguir as orientações do Senhor, decidir seguir o caminho do Senhor, não é fácil, como o pastor falou lá em Niterói ontem, quando somos chamados, existem muitas condições que a gente tem que deixar de fazer, algumas decisões que devemos tomar para poder decidir ali aquele chamado, né, que o Senhor nos dá. Mas quando nós decidimos seguir o caminho de Cristo, Ele vai aplanando os nossos caminhos. Ele vai endireitando as nossas veredas. Amém? Nós tivemos uma vida muito difícil. Eu vi a Gisele falando aqui que vai fazer 39 anos. Eu falei, meu Deus, eu tenho 40 anos de casada, ela não era nem nascida ainda quando eu me casei com ele. Aí você imagina, né? Como é que é isso? Quanta experiência nós temos, quantas coisas nós já passamos, né? E a gente tinha uma vida difícil, mas depois que decidimos
seguir o caminho do Senhor, fazer a vontade do Senhor, o Senhor começou a fazer a diferença na nossa vida. Nós temos escolhas a fazer hoje? Temos, mas fazemos por amor ao Senhor, fazemos com coração grato, porque nada é melhor do que estar na presença do Senhor, né? O poder da decisão, a gente vê aí nesse versículo 19 aí, que o Senhor, ele tomou o céu e a terra, né, por testemunha de que propôs a nós bênção ou maldição, né? Mas ele também deixa bem claro, né, nesse mesmo versículo, que ele dá uma orientação para nós. Ele diz assim: mas escolham a vida, escolham viver, escolham a bênção. Ele não te obriga a escolher a vida, ele não te obriga a escolher a bênção. Todo mundo quer, né? A vida e quer a bênção. Mas todo mundo sabe que sem Deus não tem vida e não tem bênção. Amém? Sem Deus é morte, porque o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecou, e por causa de Adão e Eva, nós levamos esse fardo. Quem não tem Jesus vai levar esse fardo da morte. A irmã Roberta falou aqui que todo o nosso trajeto, todo o nosso sacrifício, toda a nossa luta é para alcançar a salvação, que é pós-morte. Amém? Para que a gente possa ter vida e viver eternamente. É isso que Deus nos garante. A vida é feita de escolhas, desde o momento em que acordamos até a hora de dormirmos. Tomamos decisões, algumas simples, outras que moldam nosso destino. A palavra de Deus nos mostra que nossas decisões têm peso e que escolher bem é parte do nosso propósito. Precisamos escolher bem, porque isso faz parte do nosso propósito. Isso faz parte do propósito de Deus, né? A irmã Milena falou aqui sobre o sofrimento que Jesus estava passando ali naquele momento. Ele estava com medo, ele estava passando, vamos dizer aí na linguagem de hoje, por uma crise de ansiedade. Ele estava nervoso, ele estava ansioso, ele estava angustiado, entendeu? E ali sofrendo, porque ele sabia o que ele ia passar, ele sabia o que estava esperando a ele. E ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O sofrimento de Cristo era tão grande ali naquele momento que médicos estudiosos, eles dizem que os poros de Jesus abriu, de tanta aflição que ele estava, os poros abriu e o sangue saiu. Foi onde é dada essa expressão de que ele suou sangue. Foi os poros dele que abriu e o sangue merejou ali de tanta angústia, tanta aflição que ele estava passando. Mas ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele disse assim, a decisão dele foi ali, ele disse assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, naquele momento, Jesus decidiu, e aquela decisão dele refletiu na nossa vida hoje, que é por causa daquela decisão que nós estamos aqui hoje. Amém? Deus nos dá o poder de escolher. Deus não nos força a segui-lo. Ele nos mostra dois caminhos: vida ou morte, bênção ou maldição. Mas ele também nos aconselha com amor: escolhe, pois, a vida. Isso mostra que Deus valoriza a nossa decisão, mas deseja que obtemos o melhor. Deus sempre deseja que a gente decida pelo melhor, né?
Ele não vai interferir na sua decisão, mas ele sempre quer que você escolha o melhor. Cada escolha tem uma consequência. Nossas decisões não afetam apenas a nós, mas também as pessoas ao nosso redor. O texto fala que a decisão correta trará vida para ti e para a tua descendência. Ou seja, nossas escolhas de hoje controlam o futuro da nossa família. A gente costuma ouvir, irmãos, dizendo assim: porque na minha família tem uma maldição. Passa de mãe para filha, de filha para pai, de pai para filho, né? Consequentemente, aquela maldição. Mas por quê? Foi consequência de escolhas lá atrás que afetou o futuro dos filhos, dos netos, e assim por diante. Se nós, eu e meu esposo, né, o pastor Nilson, não tivéssemos decidido pelo Senhor, meus filhos estariam perdidos. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Mas para a honra e glória do Senhor, os meus filhos, né, 3 estão no Senhor, um está desviado, mas graças a Deus está aí se encaixando, está sossegando, né, vai casar, gente. Lucas vai casar dia 25 de julho. 25 de julho, ele vai casar, né? Que essa menina, a Marcele, seja uma bênção para ele e que eles possam, né, com isso, vir para a presença do Senhor. Porque eu confio na palavra do Senhor, tá? Porque o Senhor diz o seguinte: se creres, será salvo tu e a tua casa, né? Então eu creio que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai abrir os olhos dele, vai quebrantar o coração dele para que ele se volte também para o Senhor. Mas se nós não tivéssemos decidido estar na presença do Senhor, talvez hoje também ele estaria perdido no mundo aí das drogas, nesse mundo de devassidão. Eu nunca soube que Lucas usasse droga. Nunca ouvi falar. Se usa, foi muito bem escondido, né? Nunca ouvi falar que ele usasse. Ele nunca fumou. Beber, ele está bebendo agora. Mas também já deu uma segurada. Então a gente vê o quanto é importante a gente decidir pelo Senhor. O quanta diferença faz na vida da nossa família. Né? Como o pastor falou ontem, quando que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, ele fala, quando nós somos luz, nós clareamos aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão ao nosso redor. E quem que está ao nosso redor? A nossa família, nossos filhos, nossos amigos. Mas quando a gente deixa de ser luz, a gente se torna treva para aquelas pessoas que estão ali, que necessitam de luz, que necessitam de uma visão mais ampliada, mais aprimorada. Amém? Escolher a vida é escolher a vontade de Deus. Escolher a vida não é apenas evitar o pecado, é viver no centro da vontade de Deus, é seguir seus princípios, mesmo quando o mundo aponta outros caminhos. É confirmar que, mesmo nas dificuldades, Deus honra aquele que decide por ele. Deus sempre vai nos honrar. A irmã Milena decidiu esperar e o Senhor honrou ela. E ela pode dizer com confiança: espera no Senhor, porque Ele vai fazer, porque Ele fez na minha vida. Não há testemunho melhor do que aquilo que Jesus faz na nossa vida. Porque quando ele faz na nossa vida, né, irmão Gutinho? Irmão Gutinho já deixou vários trabalhos por causa do Senhor. Não foi 1 e nem 2 e nem 3. Ele abandonou o serviço porque o serviço ia atrapalhar ele com o caminho do Senhor. Mas o Senhor nunca deixou ele faltar nada para ele. O Senhor sempre suprindo ali e abrindo outras portas de outros empregos que não atrapalha com ele assim na obra do Senhor. Então a gente
quando a gente tem essas experiências, a gente pode falar com clareza, a gente pode falar com certeza. Oh, meu irmão, Jesus age, Jesus faz. Outro dia eu estava conversando lá em casa, não me lembro com quem, já tem um tempinho, um tempinho, não, um tempão mesmo, já tem bastante tempo, que eu estava falando com a pessoa que é difícil Satanás enganar uma pessoa que tem experiência com Jesus. Satanás não consegue enganar uma pessoa que tem experiência com Jesus. Porque se você tem uma experiência com Jesus, se você já viu alguém ser curado, ou se você já foi curado, não tem como o inimigo, não tem como Satanás vir e falar para você que Jesus não cura. Porque você já viu Jesus curar. Então não tem como ele querer te enganar com isso. Pode enganar quem nunca viu, quem não teve experiência. E assim, é muito difícil, irmãos, a gente passar isso para outra pessoa. Às vezes a gente vê as pessoas passando por tanta luta, tanta dificuldade, e a gente fala, meu irmão, ó, Deus vai fazer, espera no Senhor, descansa no Senhor, porque Deus vai agir. Mas pela pessoa não ter a confiança que nós temos, ela muitas vezes não consegue ter a decisão de esperar. Os irmãos estão entendendo? Aí, por a pessoa não ter essa intimidade, vamos dizer assim, com o Senhor, ela não consegue esperar. Ela acaba procurando outros caminhos que o mundo vai oferecendo. Mas esses caminhos que o mundo vai oferecendo é caminho de morte, é caminho de prisão, é caminho de condenação. É um caminho sem futuro. Amém? O caminho que Deus nos oferece é um caminho de vida eterna. Morar no reino dos céus com Ele. Nós vamos sentar na mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele vai nos servir, diz a palavra do Senhor. Mas, como o pastor disse ontem lá em Niterói, só quem tem essa experiência é que vai saber esperar, vai ficar ali dizendo assim, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu estou abandonando isso, Senhor, eu sei que eu estou largando aquilo, mas eu vou viver eternamente contigo. A palavra do Senhor nos garante que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte não vai ter domínio sobre nós. Mas a Bíblia também diz, ai daquele que sofreu o dano da segunda morte. A primeira morte todo mundo sabe qual é. É aquela que a gente morre, vai lá para o cemitério, eles enterram lá e o nosso corpo volta para a terra. Volta para o pó, do pó veio, ao pó vai retornar. Mas e a segunda morte? E o dano da segunda morte? É a morte do espírito. E o espírito, né, quando a gente não vai para o lado do Senhor, ele vai sofrer, ele vai ter um sofrimento eterno sem Cristo. Amém? Hoje Deus coloca diante de vocês mais uma vez a oportunidade de escolher. Que você decida pela vida, pela obediência, pelo propósito, porque quem escolhe por Deus nunca escolhe errado. Quem escolhe por Deus nunca escolhe errado. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, sirva ao Senhor. Servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vou repetir porque eu li errado. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Porém,
Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué nos lembra que servir a Deus é uma escolha consciente. Ele declara com firmeza a sua decisão de viver com propósito. Amém? Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nem toda decisão que parece boa aos nossos olhos é certa. Precisamos da direção de Deus para decidir com sabedoria. Nem tudo aos nossos que é bom aos nossos olhos pode ser bom para a nossa vida. Mas para isso, para a gente saber se aquilo vai dar certo ou vai dar errado, nós precisamos da orientação de Deus. Como vamos ter a orientação de Deus? Orando, buscando, intercedendo, pedindo ajuda aos nossos líderes, que assim nós vamos orar e buscar de Deus uma direção. E aí Deus vai dar a direção, porque Ele não nos deixa enganado. Tiago 1,5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. O que Deus te dá, irmãos, Ele não vai ficar tacando na sua cara, que o versículo está dizendo aqui. Porque tudo que o homem te dá, ele vai dizer assim: ah, mas você tem isso porque eu te dei. Ah, se não fosse eu, você não estava assim. E Deus não faz isso. Deus não vai lançar no seu rosto aquilo que você pedir. Se você não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele vai dar. Deus está disposto a nos dar sabedoria para tomarmos a melhor decisão. Basta pedir com fé. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve andar. Quando nós tememos ao Senhor, o Senhor nos ensinará o caminho que devemos andar. Quem teme ao Senhor recebe instrução divina sobre qual caminho seguir, ou seja, sobre como se decidir. Mas muitas vezes, Deus explica, Deus fala, Deus mostra, mas aí o que a gente faz? Toma a decisão errada. Como o mundo diz, enfia o pé pelas mãos. E aí a gente se estabaca no chão. E quando a gente faz isso, tudo à nossa volta fica ruim. Tudo se arruína, tudo fica difícil. Mas também não é fácil a gente se decidir pelo Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer. Porque Satanás, o nosso adversário, o inimigo de Deus, ele vai pelejar para que você não siga o caminho que que Deus traçou para você. Satanás não vai querer que você siga as orientações de Deus, porque ele sabe que se você seguir as orientações de Deus, você vai ter bom êxito. Você vai ser bem-sucedido. E Satanás não quer que você seja bem-sucedido. Já estou terminando, irmãos. Não vos enganeis, Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Nossas decisões são sementes. Cedo ou tarde, colheremos os frutos, bons ou maus, do que escolhemos plantar. Salmo 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Uma vida firmada na palavra de Deus é fruto de uma escolha constante por fidelidade e felicidade. Amém? Quando nós nos decidimos pelo Senhor, quando nós nos colocamos na posição que Deus quer,
quando escolhemos os caminhos do Senhor, Ele vai endireitando as nossas veredas. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido a palavra do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.